Fala galera, beleza? Hoje a gente está começando a nossa primeira aula online, ansiosos? Como eu comentei ontem no primeiro vídeo que a gente publicou no grupo, a aula de hoje vai ser sobre fatoração. Vou apresentar para vocês os casos de fatoração e exercícios que caíram no EPICAR que envolveram fatoração, algumas vezes misturando outros temas. Vou trazer para você esses exercícios ou alguns desses exercícios. Claro, não são todos, porque não cabe numa aula só, porque, como eu já comentei, exercícios de colégio militar, de provas militares, são exercícios bem trabalhosos de se fazer, então demora a fazer. Então eu não vou apresentar todos os exercícios que caíram já, mas alguns, certo? Mas a primeira parte da aula é apresentar, relembrar a vocês os casos de fatoração que a gente tem, certo? Então daqui a pouco a gente vai apresentar a tela para você com o exercício pronto de cada caso e eu vou explicar o que está escrito na tela. Lembrando, como é a primeira aula online nossa, a gente ainda está aprimorando a melhor tecnologia a se fazer. Então essa primeira aula não vai ser o melhor vídeo de todos em questão de qualidade, mas a gente vai aprimorando durante as semanas. Esperamos que não seja por muitas, né? Que a gente se recupere do coronavírus o mais rápido possível, certo? Então, vamos começar a aula. Bom, o que é fatoração? Fatoração é um processo em matemática que você transforma uma parcela ou parcelas que estão somando e subtraindo numa multiplicação. Fatoração é transformar uma expressão algébrica, que é aquela expressão que tem letra e número, em um produto ou vários produtos. O que é produto? É multiplicação. Então, se você transformar algo que está somando, subtraindo, uma multiplicação, você está fatorando. Os matemáticos descobriram que as expressões algébricas, dependendo do tipo ou da forma que ela se apresenta, tem casos de fatoração. Então, se aparecer esse tipo de expressão algébrica, tem um tipo de fatoração. Se aparecer outro tipo de expressão algébrica, tem outro tipo de fatoração. E a gente tem os casos mais cobrados em prova que eu vou trazer para você. Então, o primeiro é fator comum, e agora você vai aprender o primeiro caso. Fator comum, vai lá. Então vamos lá, gente. Vamos aprender o primeiro caso aqui, que é o caso de fator comum. Vamos entender então o que é o fator comum. Como eu falei, uma fatoração é transformar uma expressão algébrica que tem letras e números ou só letras em uma multiplicação, em um produto. Quem que vai ser as parcelas dos produtos? O primeiro elemento vai ser aquele elemento que é comum às parcelas da soma. Então, o primeiro elemento é o que é comum à soma ou à subtração. Nesse caso, o elemento em comum à soma, nas duas parcelas aqui, é o x. Então, ele vai ser o primeiro elemento que vai multiplicar. O segundo elemento é aquilo que não é comum, no caso, o a mais o b. Então, esse aparece no segundo elemento da multiplicação. O primeiro é o que é comum e o segundo é o que não é comum. Olha só os exemplos aqui para a gente exercitar isso então. 6x mais 6y. O que é comum é o 6. Ele vai multiplicar o que não é comum, x mais o y. Certo? Então, é assim que você faz. Você pega o que é comum e multiplica pelo que não é comum. Olha esse segundo caso. Segundo exemplo. 2ax menos 3by. O que é comum, de novo, é o x, por acaso, coincidência, pode ser outra letra. E o que não é comum é o 2a menos o 3b. Por isso é importante você riscar o que é comum, porque aí o que não tiver riscado é o que não é comum. Agora, esse método dá certo quase sempre. Agora, quando tiver elevado assim, você tem que ter um cuidado. Qual é o cuidado? O que significa x ao quadrado? Significa que o x está multiplicando por ele mesmo duas vezes. Então, é x vezes x. Então, isso é a mesma coisa que c vezes x mais bx. O comum é 1 dos x, mas aqui tem 2. Então, um vai ficar fora do parêntese e o outro vai ficar dentro. Então, vai ficar assim, ó, x vezes cx mais b. Esse x é porque tinha 2 aqui e um só está em evidência, que é um daqui e um daqui, ele fica aqui fora. E o que não é o cx mais o b.
tá? Então, esse é o fator comum. Esse caso é um pouco mais complicado, mas quando for potência, você tem que analisar exatamente o conceito de potência, que é uma multiplicação de um número por ele mesmo. Correto? Certo? Esse é o primeiro caso, é o caso mais importante, cai muito em prova e, se eu não me engano, no exercício da EPICAR a gente vai usar esse caso. Então, vamos aguardar, daqui a pouco a gente volta nele. Valeu? Então, esse é o primeiro caso. Entendido o primeiro caso, galera? Então, o primeiro caso, ele aqui é o caso de fator comum. Eu sempre falo que ele é um dos casos mais importantes que tem. Por que isso? Porque, como você vai ver, o próprio segundo caso, ele é originado do primeiro caso. O segundo caso é o caso de agrupamento. Nesse caso específico de agrupamento, você vai fazer o fator comum várias vezes. Então, para você fazer o agrupamento, você tem que treinar o fator comum. Eu lembro perfeitamente, quando eu estava no colégio, eu aprendi muito fator comum. Porque aí depois que eu aprendi muito fator comum, fiz vários exercícios de fator comum, na hora que apareceu o agrupamento, eu achei muito tranquilo. Porque eles são a mesma coisa. Eu, inclusive, não sei por que separa. O agrupamento, no fundo, ele podia ser considerado o exercício mais difícil de fatoração, de fator comum. Porque é o fator comum várias vezes. Vamos conferir isso? Dá uma olhada no agrupamento agora, segundo caso. Então, galera, agora nós vamos ver o segundo caso de fatoração. O segundo caso, ele trata do agrupamento. No fundo, lá no fundo, bem no fundo mesmo, o agrupamento, no fundo, de novo, é uma fatoração por fator comum duas vezes, ou três. O agrupamento, no fundo, é o caso anterior utilizado sucessivas vezes, de várias maneiras. Vamos dar uma olhada para você ver? O que fala o agrupamento? O agrupamento, você vai pegar grupo ou partes da expressão inteira e vai fatorar ela. Então, por exemplo, olha esse caso aqui. AX mais BX mais AY mais BY. São 4 parcelinhas. Você vai pegar duplas de cada parcela e vai procurar o que é comum dessa dupla. Então, por exemplo, essa primeira dupla tem um elemento em comum, que é o X. Então, você vai colocar ele em evidência, X. E o restante você vai colocar multiplicando X, ó, A mais B. É o caso anterior. E essa segunda dupla, a mesma coisa. Você vai pegar o que é comum, o Y. E aí, você vai colocar o restante em evidência, A mais B. Certo? Então, aqui ficou X vezes A mais B. E ali ficou Y vezes A mais B. Correto? E agora você vai fazer a mesma coisa. Era uma soma, você vai pegar nessa soma aqui, ó, X vezes A mais B, mais Y vezes A mais B, o comum é o A mais B. Então, você coloca ele em evidência, A mais B. E o que não é comum, você multiplica. X mais Y, multiplicando A mais B. Ou seja, você transformou uma soma, 4 somas, em uma multiplicação só. A mais B vezes X mais Y. Primeiro colocando o X em evidência e o Y em evidência, e depois colocando o A mais B em evidência. E aí você transformou em multiplicação. Ou seja, agrupamento. Você fez 3 vezes o caso anterior. No fundo, você fez um outro caso, então. O agrupamento. Dá uma olhada nesse exemplo. 2x mais 8x mais 2y mais 8y. Vamos olhar? Primeiro, quem é comum da primeira dupla? O x. Então, você coloca aqui o x e o restante você coloca dentro do parênteses, 2 mais 8. Quem é comum na segunda dupla? O y. Quem não é? 2 mais 8. Você coloca aqui. E aí, você vai fazer o seguinte. Agora, o 2 mais 8 é um incomum. Então, você coloca 2 mais 8 em evidência. E o que não é comum, que é o x mais y, você coloca no outro parêntese. Como 2 mais 8 é 10, fica 10 vezes x mais y. Olha que legal, essa expressão desse tamanho ficou desse tamanhozinho pequenininho. Por isso você fatorou ou simplificou, né? Uma outra forma de aparecer o exercício, em vez de falar fatorar, pode aparecer simplificar. Porque no fundo você está diminuindo a expressão, o tamanho dela. Você pode estar se perguntando assim, ô Gabriel, e se não desse 2 mais 8 nos dois casos? Em agrupamento sempre vai dar. Se não der, para fazer a última fatoração aqui, é porque a gente está no caso errado, certo? Nesse tipo de caso, sempre vai funcionar. Beleza? Entendido? Valeu, então. Esse segundo caso está feito. Viu o agrupamento? Tá vendo que é exatamente o fator comum várias vezes?
Beleza? Então, é isso que você tem que refletir. Muitas vezes você analisa a matemática tem muito disso. A matemática, ela muitas vezes aparece de forma diferente, a mesma coisa aparece de formas diferentes, de maneiras diferentes. Então, sempre fica atento a esse tipo de coisa. Beleza? Então, agora vamos para o terceiro caso. Esse é um pouquinho diferente dos dois primeiros. Dá uma olhada aí no terceiro caso de fatoração. Bom, meu povo, caso 3, diferença de dois quadrados. Esse caso, ele é um caso muito recorrente. Sinceramente, eu acho que quase todas as questões têm esse caso. Ou vai fator comum ou diferença de dois quadrados. Caso 1 e caso 3 são os que mais caem. O que menos cai é o caso 2, que é o caso de agrupamento. Mas caso 1 e caso 3 focam nele. Como é que funciona esse caso 3? Que vai inclusive servir como referência para o caso 4. Basicamente, você vai ter uma diferença de dois números elevados ao quadrado, dois valores. A ao quadrado menos b ao quadrado. A regra é, você vai tirar a raiz de cada termo, raiz quadrada, e o resultado você vai colocar aqui somando e subtraindo, uma multiplicação dos dois resultados somando e os dois resultados subtraindo. Então, raiz de a ao quadrado, esse 2 corta com a raiz, lembra disso? Fica a. Raiz de b ao quadrado também corta, fica b. Então, você vai colocar a mais b vezes a menos b. Só isso. Os dois resultados. Uma hora somando, outra hora subtraindo. Vamos fazer isso aqui, ó. Exemplo da letra A. 36x ao quadrado menos 81y ao quadrado. Raiz de 36 é 6, raiz de x ao quadrado é x. Raiz de 81 é 9, raiz de y ao quadrado é y. Então vai ficar 6x mais 9y e 6x menos 9y. Lembrando que o caso 3 aqui tem que ser menos. Por exemplo, aqui na letra B está errado, tá mais. Finge que é menos aqui, tá? Você que está estudando aí coloca menos. Eu coloquei errado, agora não tem como apagar. Que é menos. Vai tirar a raiz quadrada dos dois. Então vamos lá. Mas aí vai falar assim, mas não tem raiz quadrada de 3. Como não tem, você deixa a raiz de 3. A raiz de x ao quadrado tem, então dá x. Quando não tiver, você deixa dentro da raiz. Raiz de 4 é 2, raiz de y à quarta é y ao quadrado. Lembra que quando o expoente é maior do que 2, você divide o expoente por 2. Ó. Quando é 4, divide por 2, dá 2. Se fosse 6, aqui seria 3. Só dividir o expoente por 2. Soma agora os dois resultados e subtrai e coloca multiplicando. É só isso, esse caso é bem tranquilo e cai muito, tá, gente? Bem recorrente nas provas. Percebeu como que esse caso do diferença de dois quadrados, ele tem algumas nuances importantes? A primeira nuance importante é quando não tem raiz exata. Quando não tiver raiz exata, você vai colocar o resultado dentro da raiz. Então, raiz de, no caso 3, fica a raiz de 3. 5, raiz de 5, certo? Quando tiver raiz, excelente, aí você vai tirar a raiz. Beleza? Então, isso é muito importante. Cai muito esse caso. A gente vai ver em breve outras parecidas. Certo? Gente, desculpa o barulho do caminhão. Eu tô tentando gravar essa aula várias vezes. Toda hora passa um caminhão. Mas eu vou gravar mesmo assim, caso você tenha escutado o barulho do caminhão. Lembra que é o primeiro vídeo e que a gente ainda tá no improviso. Nós vamos melhorando a tecnologia com o passar das semanas, né? Bom, agora nós vamos para o último caso, que é trinômio do quadrado perfeito. Esse caso, ele é muito parecido com esse que eu acabei de falar, o terceiro, diferente de dois quadrados. Parecido como? A gente também vai tirar a raiz de alguns termos, não de todos dessa vez, mas de dois deles. Então dá uma olhada aí para a gente ver como é que fica na prática o quarto caso e último de fatoração. Vamos lá? Bom, gente, vamos lá para o quarto caso então. Agora que eu descobri como que coloca em tela cheia aqui. Gente, lembrando, é o primeiro vídeo. A tecnologia que eu usei hoje ainda é precária porque eu ainda não sei fazer isso. Eu estou fazendo isso pela primeira vez, tá? Agora eu consegui como faz uma tela maior aqui, melhorou um pouco. O quarto caso é o trinômio do quadrado perfeito. Esse caso, ele é o mais complicado, por isso que é o caso 4. Por quê? Primeira coisa, ele é subdividido em duas partes, em diferença e soma. Ou o trinômio está subtraindo ou ele está somando. A técnica é exatamente a mesma, mas o resultado, quando estiver subtraindo, vai estar subtraindo.
Quando estiver somando, vai estar somando. E para a gente analisar isso, a gente olha só o primeiro sinal. O segundo sempre vai estar somando. Se você tiver um trinômio que o segundo está subtraindo, não é trinômio. Beleza? Esse caso só vale para trinômios. Lembrando, o que é um trinômio? É uma expressão algébrica que tem 3 parcelas. Trinômio. E por que quadrado? Porque está elevado ao quadrado. Esses dois, os extremos estão elevados ao quadrado. E é perfeito. E por que é perfeito? Vou explicar isso agora. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer no exemplo. 9y ao quadrado menos 12y mais 4. Primeira coisa, você vai verificar se trata de um trinômio do quadrado perfeito. Para verificar isso, você vai ter que tirar a raiz desses dois termos extremos aqui. O do meio não, só os extremos. No caso, o 9y ao quadrado e o 4. Você tira a raiz deles. Então, vamos lá. Como é que tira a raiz quadrada do 9y ao quadrado? A gente já fez no caso anterior. Raiz de 9 é 3, raiz de y ao quadrado é y, que corta o 2. Quanto que é a raiz de 4? 2. Aí, você vai pegar esses dois termos, multiplicar eles e multiplicar a resposta por 2. Para ser trinômio do quadrado perfeito, a resposta dessa multiplicação aqui tem que ser 12y. Então, vamos verificar. 3y vezes 2, 4y. 4y vezes 2 de novo, que é esse 2 nós estamos inventando, dá 12y, certo? Que fica 6y vezes 2, 12y. Deu igual. Como deu igual, aí eu posso aplicar, então, o método da fatoração trinômio do quadrado perfeito. Só se der. Se não der, não dá para fazer. Como deu igual, você vai pegar essas duas respostas das raízes e como está subtraindo, a resposta vai estar subtraindo. Então, vai ficar 3y menos 2 elevado ao quadrado. Então, essa é a fatoração para o trinômio do quadrado perfeito. Tira a raiz dos extremos e coloca os dois um do lado do outro, ou subtraindo ou somando. Se aqui for menos, aqui é menos. Se aqui for mais, aqui é mais. Mas você só pode fazer isso se for trinômio do quadrado perfeito. Ou seja, se a multiplicação desses três valores der o valor do meio. Certo? Então, dá uma olhada na letra B aqui para confirmar. Tira a raiz do 16x ao quadrado, dá 4x. Tira a raiz do 25, dá 5. Multiplica. 4x vezes 5, 20. 20 vezes 2, 40x. Deu igual? Ótimo. Pega o 4x e o 5 somados, porque é mais, e eleva ao quadrado. 4x mais 5 ao quadrado. Entre parênteses, lógico. Tá vendo? Então, o primeiro passo é tirar a raiz, conferir se é trinômio do quadrado perfeito e depois dar a resposta. Se não for trinômio do quadrado perfeito, você não pode fazer, não é trinômio do quadrado perfeito, não dá para fatorar. Tem expressão, gente, que não dá para fatorar, simplesmente isso. Então, fica atento a isso, se dá para fatorar ou não. E só vai dar para fatorar se for trinômio do quadrado perfeito, o caso 4. Beleza? Se não der, pode ser que seja um outro caso. Então, a gente tem que analisar. A gente viu 4 casos, esse é o quarto. Então, pode ser que tenha os 3 casos anteriores. Agora, tem expressão que não dá para fatorar mesmo, nenhum daqueles casos. Se tiver uma expressão que não cabe em nenhum desses 4 casos, é porque não dá para fatorar ela. Fica atento a sempre isso. Às vezes, dá para fatorar parte dela, mas ela toda não dá. Então, fica sempre atento a isso. Beleza? Então, esse foi o quarto caso. Perceberam como que o quarto caso ele é um caso um pouco mais complexo em vários sentidos? Primeiro porque o quarto caso, você tem que analisar primeiro se é subtração e se é soma. Se for menos, aí a resposta tem que estar em menos. Se for mais, a resposta tem que estar em mais. Essa é a primeira coisa. Segundo, que antes de resolver, você tem que ver se é quadrado perfeito, trinômio do quadrado perfeito. Porque se não for, você não pode nem mexer na questão. Então, primeiro você confere. Será que é trinômio do quadrado perfeito? Aí você tira a raiz, multiplica os dois valores por 2 e tem que dar o valor do meio. Se não der o valor do meio, não é. Deu o valor do meio, você pega o resultado das duas raízes e coloca lá dentro do parênteses. Ou somando ou subtraindo, depende do primeiro sinal. Então, esse caso você tem que treinar com mais cuidado, porque ele tem umas nuances ali. Beleza? Então, fica bem atento a esse caso. Acabamos os 4 casos de fatoração. Agora que a gente acabou os 4 casos de fatoração, a gente pode descansar? Não! Agora eu vou fazer alguns exercícios com vocês de, primeiro, exercício caem em vestibular e depois, para finalizar, um exercício da EPICAR em específico. Beleza? Que agora vai misturar tudo, casos com outros casos. Então fica bem atento aí. Eu recomendo a você a fazer exercícios de fatoração mais simples antes dos da EPICAR. Não sei que você já seja bom nisso,
Porque primeiro nós temos que fazer os mais fáceis, para depois chegar no nível do EPK. É o que eu vou fazer aqui. Vou fazer alguns mais simples e depois outros mais complexos, misturando tudo agora. Os 4 casos, ou até outras matérias que a gente viu nas aulas anteriores. E se a gente não viu, eu explico na hora do exercício. Tranquilo? Preparados? Já! Bom, galera, então vamos começar aqui o primeiro exercício de fatoração. Esse tipo de exercício ele é clássico de prova, clássico. Cai muito esse tipo de exercício aqui. Inclusive o da EPK que a gente vai fazer também vai ser multiplicação de 2 frações assim. Isso aqui, gente, é chamado de fração algébrica. Por quê? Porque a gente tem letra no denominador. Então, quando a gente tiver letra no denominador, ou seja, o denominador for uma expressão algébrica, a gente fala que a fração é algébrica, fração toda. Se a letra tiver só no numerador, não. Mas se a letra tiver no denominador, que é a parte de baixo da fração, aí é fração algébrica. Aqui também é outra fração algébrica. 2 multiplicando. Inicialmente, você fazer esse exercício aqui é muito difícil. Você teria que multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, ia ter que fazer distributivo, ia dar uma conta gigantesca. Mas quando você conhece fatoração, isso você reduz a 2 linhas, 3 linhas no máximo. Nesse caso aqui a gente usou 3, certo? Por quê? Porque inicialmente você tem uma soma e uma subtração. Então você não pode cortar, por exemplo, esse xy com esse. Porque quando está somando e subtraindo, não pode. Mas quando está multiplicando, pode. Então você tem que transformar tanto essa expressão como essa em multiplicação. Para isso você tem que usar a fatoração. Mas você tem que descobrir os casos da fatoração. Aqui, gente, eu grifei, esqueci de grifar embaixo, mas é fácil acompanhar. Olha só. A primeira parte de cima, a gente tem um caso clássico de fator comum, que é aquele primeiro caso que a gente viu lá. Você tem uma soma e o x ele aparece em ambos os termos da soma. Como apareceu em ambos os termos da soma, o x ele fica em evidência. E o que não é comum, multiplica esse x. O que não é comum? Ó, aqui tem 2x multiplicando. Um deles está em evidência, o outro aparece dentro do parêntese. Como tem 2, um fora e um dentro. Aqui, como só tem um, aí ele some. E esse y, que não era comum, aparece. Então, fica x vezes x mais y. Certo? Olha o caso de baixo. O caso de baixo, o fator em evidência é o y. Ele que vai ficar aqui fora. E aqui dentro vai ficar o x, que não era comum, menos. E como era 2 y que tinha aqui, só ficou 1. Então, um y aqui. Certo? Alguma dúvida, qualquer dúvida que você tiver em relação a esse expoente aqui, você me fala que eu tiro uma dúvida mais focada nisso. Tá? Então, se transformou em fator comum tanto o numerador quanto o denominador. Agora, olha o caso de K. O caso de K não é fator comum. O caso de K no numerador é diferença de 2 quadrados. Nesse caso, eu te comentei que você teria que tirar a raiz de ambos os termos. A raiz de x ao quadrado, a gente já viu, é x. Vai ficar x. A raiz de y ao quadrado é y. Então, a resposta vai ser x mais y vezes x menos y. Dá uma olhada lá no caso 3 para você ver. É as duas respostas, ora somando, ora subtraindo. Aí virou uma multiplicação da resposta. Embaixo você não mexe, embaixo já está fatorado, tá? E aí vamos lá, agora que está tudo multiplicando, eu posso fazer cortes. Esse x menos y eu posso cortar com esse. Esses 2x mais y eu posso cortar com aqui, porque lembra que x mais y ao quadrado é x mais y multiplicando por ele mesmo 2 vezes. Então tem 2x mais y multiplicando aqui embaixo. Esses dois está cortando esses dois aqui de cima. E aí, o que sobrou nessa história? Sobrou esse x e esse y. Então, a resposta é x sobre y. Desculpa, eu errei a resposta aqui. A resposta é x sobre y. Tá? Eu coloquei só x. Tem um sobre y aqui. Arruma aí você que está estudando. X sobre y. Beleza? Esse é o primeiro exercício, bem tranquilo. Você aplicou aqui 2 casos de fatoração. Vamos para mais, então. Perceberam o primeiro exercício, como é que funcionou? Inicialmente, você tinha uma expressão que seria impossível resolver. Se você tentasse resolver esse exercício sem fatoração, você não resolveria. É impossível, tá, gente? É impossível, não tem como. Só dá com fatoração. Agora, quando você aplicou a fatoração, ficou um exercício extremamente tranquilo, extremamente fácil. Mas você percebe
que caiu vários passos no mesmo exercício. Então, a mistura de passos é mais comum do que você imagina. Raramente você encontra exercício que você aplica só um daqueles passos. Você aplica entre 2 e 3 passos, ou às vezes os 4, dependendo do nível do exercício. Agora eu vou apresentar um segundo exercício para você, que é clássico. Ele é extremamente clássico. Inclusive, eu já vi esse exercício no Instituto Federal de Juiz de Fora, já vi em concurso militar muito, porque eles gostam desse tipo de exercício, que mistura número decimal com fatoração. Então, se liga aí no segundo exercício de hoje. Bom, galera, como eu comentei, esse exercício é clássico. Por quê? Porque a gente vai ter uma mistura nesse exercício de número decimal com expressão algébrica. Eles amam isso. Porque o aluno vê número com vírgula e vê isso aqui, o aluno não faz. E é bem fácil se você estudou fatoração. Então, olha só. Se x é igual a 5,85 e y é igual a 4,15, calcule o valor da expressão e, que é lá a expressão, ela é o e. E é igual a expressão, tem que descobrir o valor. Se você tiver com a ideia de pegar e no lugar do x colocar 5,85 e no lugar do y colocar 4,5 e tentar resolver isso aqui, você não termina hoje esse exercício. É impossível, vai ser muito difícil, porque é número com vírgula. Se fosse 5 e 4, daria mais. Agora, 5,85 e 4,15, eles não colocaram à toa. Eles colocaram justamente para você não fazer desse jeito. É para você fazer fatoração. Então, vamos ver quais são os casos que eu vou ter que aplicar de fatoração. Observe essa expressão de cima. Inicialmente, você acha difícil encontrar um caso aqui. Quando você achar difícil encontrar o caso, provavelmente é fator comum, tá? Uma dica aí para você. É difícil saber que caso que é? É fator comum. A maioria dos casos são fatores comuns, tá? A maioria das expressões. Como eu falei, o fator comum é o mais importante de todos. Então, só que agora está difícil descobrir qual que é o fator comum, porque o x e o y apareceu, só que está ao cubo. Então eu vou desmembrar isso aqui. O que significa x ao cubo? É x multiplicado por ele mesmo 3 vezes o y, né? Menos x vezes o y 3 vezes de novo. Então, y vezes y vezes y. Aí, sobre x 2 vezes e o y. Menos x e o y 2 vezes. Se você desmembra, fica 10 vezes mais fácil você perceber o seguinte. Quem está em evidência aqui, ó, é o xy. Esses dois x e esses dois y, eles não estão em evidência. Ó, o x aparece uma vez em ambas e o y aparece uma vez em ambas. Beleza? E aí fica xy na evidência. E fora, que não está em evidência, fica o x vezes x, que é x ao quadrado, e o y vezes y, que é y ao quadrado. E é menos porque aqui é menos. Então ficou assim a parte de cima. A parte de baixo, ó, x vezes y menos x vezes y vezes y. Quem está em evidência é o x e y de novo. Ó. Um x aqui, um x aqui, um y aqui, um y aqui. E ficou sobrando um x e um y. Então fica xy vezes x menos y. Um x que sobrou daqui e o y que sobrou daqui. É menos porque aqui é menos também. Agora que a gente fez isso, a gente pode cortar o xy. Está multiplicando, pode cortar. Quando está subtraindo, não. E aí ficou sobrando esses dois aqui. Aqui já facilitou a expressão, mas ainda dá para simplificar mais. Se o aluno não soubesse mais simplificar, daria para ele resolver. Mas ainda dá para simplificar. Olha o que quer dizer. O x ao quadrado menos y ao quadrado é a diferença de dois quadrados. É só tirar a raiz de ambos os termos. Raiz de x ao quadrado é x, raiz de y ao quadrado é y. Aí a resposta fica o x e o y, ora somando e ora subtraindo. E embaixo não dá para fazer nada. E aí, feito isso, você pode cortar esse x menos y com esse. Só fica x mais y. Ou seja, essa expressão toda, ela foi reduzida a outra, x mais y. No fundo, eles pediram para somar esses dois valores. Ó. X mais y é 5,85, que é o x, mais 4,15, que é o y. E 5,85 mais 4,15 é 10. Olha só, quando você simplificou, você percebeu que no fundo era só somar. Mas você só percebeu isso porque você fez a simplificação, você fez a fatoração. Lembra que fatoração e simplificação são coisas muito parecidas. Beleza? Qualquer dúvida me fala. Entendido o segundo exercício? Então você percebe que esse segundo exercício, ele é um exercício que você misturou decimal com uma fração algébrica. Só que quando você sabia o tema de fatoração, ficou simples o exercício. Ficou no final só somar
os dois valores. Tá vendo como que a fatoração ela não é uma coisa prática do nosso dia a dia, mas ela é uma coisa que facilita as contas matemáticas, certo? Então, muito importante em prova pra gente. Ainda mais prova de militar, que é o nível é mais alto, certo? É capaz de fazer. Agora, para a gente finalizar a nossa aula, eu vou fazer o exercício da EPICA, caiu na EPICA 2015 esse exercício, 2014, 2015, ou não sei se é 2015, 2016, agora me fugiu da mente. É um exercício bem mais difícil do que os dois anteriores, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Você sabe fatoração e sabe um pouco das regrinhas de fração, você faz tranquilo. Dá uma olhada aí no nosso último exercício de hoje. Gente, então vamos lá. Para finalizar a nossa aula, nós vamos fazer agora o último exercício do dia, que é o exercício que caiu diretamente na EPICA. Você percebe que o exercício é bem mais complicado do que a gente viu até agora. Por quê? Inicialmente a gente tem expoente, menos 2, negativo. Então, além da fatoração, trabalha outras questões, como aquela que a gente trabalhou no aulão de fração. Então, se você lembra daquele aulão e agora da aula de hoje, a gente resolve esse exercício. Então, vamos ver como é que vai fazer isso aqui. Quando a gente pega uma expressão muito grande, a gente tem, primeiramente, separar ela em partes e resolver duas partes separadas. Sempre mais fácil fazer assim. Então, olha só essa primeira parte aqui. X elevado a menos 2 menos y elevado a menos 2, escreve no caderno, dividido por x elevado a menos 1 mais y elevado a menos 1. Quando a gente tem menos assim, a gente tem que lembrar que o menos significa que o número está no local errado da fração. Ele está em cima, deveria estar embaixo. Ele está embaixo, deveria estar em cima. Então, essa expressão aqui, a parte de cima, ela pode ser escrita de uma outra maneira. Lembra que quando não tem nada embaixo é 1? Então, isso aqui é x elevado a menos 2 sobre 1, que vira 1 sobre x elevado a 2. Ó. Quando você troca a letra do lugar da fração, você troca o sinal do expoente. Era x elevado a menos 2, fica 1 sobre x elevado a 2. E o y elevado a menos 2 fica 1 sobre y elevado a 2. Como estava dividindo, vou colocar dividindo aqui, ó. Em vez de colocar o sobre, vou colocar dividindo. Aí, ó, x elevado a menos 1 fica 1 sobre x. Y elevado a menos 1 fica 1 sobre y. Porque quando é menos, você inverte a fração em questão. Pronto, você tem uma divisão dessas duas coisas. Agora, antes da gente dividir, a gente vai resolver essas duas frações, essa menos essa. Como são frações algébricas, para a gente resolver, a gente tem que fazer o mínimo aqui. Mas lembra que eu comentei do macete que tem para fazer o mínimo, quando a letra embaixo? Você pode multiplicar a parte de baixo. Então, o MMC aqui é x ao quadrado vezes y ao quadrado. E em cima, o que você vai colocar? E em cima você vai fazer aquele negócio. Ó, x ao quadrado, y ao quadrado. Dividido por x ao quadrado é y ao quadrado. Vezes 1, y ao quadrado. X ao quadrado, y ao quadrado. Dividido por y ao quadrado é x ao quadrado. Vezes 1, x ao quadrado. Então, em cima ficou assim. Como é menos, aqui ficou menos também. E desse lado é a mesma coisa. Embaixo vai ser x vezes y. E em cima vai ser xy dividido por x, y vezes 1y. Xy dividido por y, x vezes 1x. Agora, você vai ter que dividir isso aqui, ó. Para dividir, no fundo, como eu expliquei, para dividir duas frações, basicamente você vai multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Então, a primeira você repete do jeito que está. E em vez de colocar dividido aqui, você coloca multiplicando. E inverte. O xy que estava embaixo vai para cima. E o y mais x que estava em cima vai para baixo. Fica assim. E como é multiplicação, agora você pode fazer cortes. Como y ao quadrado menos x ao quadrado é um caso de fatoração, que é a diferença de dois quadrados, pode virar, tira a raiz de cada um, fica y e x, aí vai ficar y mais x vezes y menos x. Esse caso apareceu em todos os nossos exercícios. E x ao quadrado, y ao quadrado é xy vezes xy, esse xy corta com esse y mais x corta com esse. E aí sobrou y menos x e xy. Pronto, resolvemos o primeiro passo. Agora vamos para a segunda expressão. É mais fácil que a primeira. Ó, segunda, a gente vai usar fator comum, de novo caindo. Ó. O fator comum da parte de cima é xy, apareceu em ambas. E o que sobrou aqui, sobrou um x e aqui sobrou um y, porque tinha 2. E aí ficou x mais y. E o x ao quadrado menos y ao quadrado é de novo diferença de dois quadrados. Tira a raiz e fica
raiz de x ao quadrado é x, raiz de y ao quadrado é y, então fica x mais y vezes x menos y. Corta esse x mais y com esse e ficou xy sobre x menos y. O que você tinha que fazer? Você tinha que multiplicar os dois resultados. Então, vou multiplicar y menos x sobre xy, que é o resultado do primeiro, vezes xy dividido por x menos y, que é o resultado do segundo. Aí você vai cortar o xy e ficou y menos x, x menos y. Quando acontece isso, não dá para cortar. Mas se você observar, eu posso tirar esse menos daqui e colocar aqui fora. Ó. Quando eu fizer isso, aí eu posso inverter esses dois. O x vai ficar antes do y. Então você vai colocar menos x menos y. É o contrário, é um macete isso. Aí você pode cortar com x menos y de baixo, ficou menos. Como é igual, vai cortar os dois, vai ficar 1. Então, menos 1 é a letra A. É um exercício bem mais complicado que os anteriores. Mas o que foi cobrado foi conhecimento de multiplicação, soma, subtração de fração, divisão, todas essas operações com fração, e fatoração. Quais fatorações? Fator comum apareceu, diferença de dois quadrados apareceu. São as que mais aparecem. Você viu o grupamento aqui? Não, o grupamento quase não cai, tá, gente? Então, esse foi o exercício do EPK. Depois eu vou passar uma listinha para vocês fazerem e tentarem mais exercício de fatoração. Valeu! Obrigado, gente! E você que ficou até aqui, viu essa aula toda de fatoração, todos os casos, todos os exercícios, muito bem. Agora é praticar. Agora é tentar fazer. Eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês, em breve aí no grupo. Vocês vão tentar resolver essa lista de exercício aí, certo? Então, gente, a aula foi essa. Eu agradeço muito a presença de vocês até agora. E vamos estudar, galera. Vamos estudar, porque você viu que o nível aí do exercício do EPK não é o mais fácil. Tem que ter base. E a base a gente adquire sentando a bunda na cadeira e estudando. Vamos estudar. Vamos aproveitar que está todo mundo em casa. Vamos meter a cara e vamos fechar essa prova do EPK. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a semana que vem. Até a próxima. Valeu. Tchau.